Olá, pessoal. Como eu havia comentado na aula anterior, a gente vai desenvolver algumas aulas de forma síncrona e outras aulas de forma assíncrona, certo? Então, hoje, como o assunto é um assunto teórico, eu preparei uma aula assíncrona para vocês. Então, eu vou estar disponibilizando esse material para que vocês possam assistir a qualquer momento, né, durante a semana. Então, essa apresentação é uma apresentação geral, né, introdutória para a nossa disciplina de energia, né, cujo tema é eficiência energética e suas fontes. Então, dando sequência, a gente vai falar sobre questões de energia no Brasil, né, o balanço energético nacional e como funciona esses conceitos, como funcionam esses conceitos iniciais, né? Então, a gente tem um programa, né, de incentivo à eficiência energética que se chama Procel. Ele tem este selo, né, cujo objetivo principal é a redução no consumo de energia. Então, para a gente começar a entender como funciona o sistema energético, a gente precisa entender que a quantidade de energia que é gerada é equivalente à quantidade de energia que é consumida. Ou seja, sempre precisa haver um balanço energético no que consome e no que se utiliza, né? Então, quando você, de forma mais geral, quando eu ligo um ar-condicionado, eu vou ter que ter essa geração lá na minha fonte, gerando para que o ar-condicionado funcione. Então, existe um equilíbrio, né, entre a geração e o consumo, né? Como que é feito o armazenamento da energia, né? Não existe como você armazenar grandes quantidades de energia, né, falando em questão de sistema elétrico, em uma bateria. Então, o que se faz para que você consiga armazenar energia e fazer um gerenciamento dessa geração, né, e ter esse controle ao longo do tempo? Isso se faz através das hidrelétricas, né? Então, com os grandes reservatórios que a gente tem no nosso país, que a gente vai falar especificamente disso numa próxima apresentação, você consegue fazer o controle de quanto energia você tem disponível para poder gerar ao longo do tempo, né? Então, isso é dado pelo nível dos reservatórios. Então, quando o nível do reservatório de uma usina hidrelétrica está baixo, né, é feito um cálculo e, baseado nesse cálculo, é feito o custo da energia elétrica, né? Esse custo, o reflexo desse custo, ele fica bem mais dinâmico para consumidores industriais, né, principalmente para quem está no mercado livre, do que para nós consumidores convencionais, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também em uma apresentação seguinte sobre a questão de tarifação, né? Que existem algumas classes de tarifação e dependendo da classe que você se enquadra, o custo de energia varia, certo? Bom, este primeiro gráfico que eu estou apresentando para vocês, que mostra a load curve, ou seja, curva de carga, né? O sistema de energia, ele tem uma característica de consumir ou gerar energia, né? Dá para analisar de ambos os lados. Aqui a gente está falando em consumo, né? Porque curva de carga tem a ver com consumo de energia ao longo do tempo. Então, o que acontece? Durante a madrugada, você tem um consumo menor, né? Ali, ó, percebam que da 1 da manhã até as 8 da manhã, né, que seria o horário de noite, você tem um consumo reduzido, né? Por quê? Porque os consumidores residenciais eles estão né, dormindo, né? As pessoas estão dormindo, né? E as indústrias, né, que trabalham no terceiro turno, têm geralmente expedientes menores, né? Então, o maior consumo ele ocorre principalmente durante o dia e especificamente o maior de todos no horário de ponta, né? Que ali depende da região, né? Mas ele está próximo
das 21 horas, né? Então, vai variar um pouquinho de região para região, mas é entre as 20 e 21 horas aí. Então, nesse horário de ponta, existe um acréscimo no valor no custo, né, da energia para os consumidores industriais. Para quê? Para tentar reduzir, porque quando você está muito próximo ali do máximo de energia gerada, você tem que usar todas as fontes de geração para conseguir atender esse máximo, né? Esse maximum request power, né? Ou seja, a quantidade de demanda máxima, né? E com isso a energia se torna muito mais cara. Por esse motivo, no horário de ponta, existe esse acréscimo. Atualmente, esse acréscimo é visto somente pelos consumidores industriais, né? Até comerciais, dependendo da classe tarifária, mas não pelos consumidores convencionais, que somos nós, né? Residencial. Então, o foco, né, de tentar reduzir este consumo está principalmente no horário de ponta, né? Por esse motivo, a gente tinha horário de verão, né, que hoje não faz mais sentido. Por quê? Porque antigamente os principais consumidores de energia elétrica eram a iluminação, né? Quando a gente, há muito tempo atrás, 20 anos atrás, não existia tanta carga, né? Não existia ar-condicionados, o consumidor ele tinha um consumo de energia diferente, né? Aí você alterava um pouco o horário do consumo, né? Utilizando o horário de verão, e com isso você tinha essa mudança, né, nessa curva, e você conseguia ter uma estabilidade maior, né? Ou seja, você achatava a curva, né? Assim como a gente está falando para a pandemia, esse assunto também se aplica à energia. Então, você conseguia distribuir mais a carga. Hoje em dia, como a carga, né, ela teve essa alteração em função das diversas utilidades que o consumidor tem, né? Ou seja, dos diversos equipamentos que se tem, não faz mais sentido utilizar o horário de verão, né? Então, ele atuava especificamente para você nesse ponto da curva, para reduzir o consumo em um momento específico, né? Bom, um fator extremamente importante sobre a questão de energia é o custo, né? Então, assim, a gente vai ouvir falar que, na verdade, eu vou falar bastante para vocês, quando a gente estiver falando sobre outras fontes, né, de geração, vão falar assim, mas na Alemanha se investe muito em usinas eólicas, tem as onshore, offshore, né? Tem um grande investimento na energia através do vento, ou seja, o wind ali, né? Por que aqui no Brasil não é tão grande, né? Por que em outro país existem outras fontes de geração que são mais utilizadas, principalmente hidrelétrica, né? Então, assim, o principal motivo é o custo, né? As grandes hidrelétricas, se vocês olharem nesse custo que eu apresento nesse slide, para o Brasil, elas são as que têm menor custo, né? Então, por esse motivo, são as mais utilizadas. Isso vai variando ao longo dos anos, né? Esse é só um exemplo de custo, e isso varia muito de país para país. Por isso que existem alguns países que investem em outras fontes, né, de geração de energia elétrica. Por quê? Porque para eles convém mais, é mais barato, né? Para você ter uma grande usina hidrelétrica, você tem que ter uma característica muito específica de relevo, né, e de bacia hidrográfica ali, né, de água. Então, isso não é tão comum, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil,
por sorte, né, a gente tem essa característica e com isso a gente consegue aproveitar esse potencial, mas em outros lugares não. Bom, em segundo lugar, temos as eólicas, seguidas pelas PCHs, né, e médias centrais hidrelétricas. Médias hidrelétricas, né? A gente chama de MGH, né? Geração médias, não, MCH, média central hidrelétrica, né? Em português. E a PCH é pequena mesmo, né? Então, percebam, olha só que interessante, por que essas fontes de geração são muito promissoras e por que está se falando tanto em investir em energia eólica, né, atualmente? Porque se vocês compararem com as demais, né, com as outras fontes de geração, elas não têm um custo variável que seja representativo, né? Percebam que não tem valor ali. Por quê? Porque você acaba, né, tendo que pagar por utilizar a água, etc., né? Você tem que ter uma contrapartida em estar utilizando essa fonte, mas, de forma geral, o custo de manutenção e de uma usina, né, o preço de geração, ele não tem um impacto tão grande pela água. Então, o que isso significa? Se você está gerando o máximo, ou se você está gerando o mínimo, o custo de manutenção vai ser praticamente o mesmo, né? Então, por quê? Porque você não tem um combustível sendo utilizado. Então, para as usinas que geram através de água ou as usinas que geram através do vento, né? As eólicas ou as hidrelétricas. Então, o que acontece? Dessa forma, esse tipo de geração é mais barato para nós, né? E por esse motivo se investe tanto nesse tipo de geração. Isso é uma vantagem também, porque a gente precisa lembrar que são energias renováveis, né? Você não tem que fazer a queima de um combustível, então elas não têm um impacto direto, o impacto ambiental direto. Elas têm impactos ambientais, né? Mas não com uma poluição, assim como as outras, né? E percebam que as outras, as térmicas, né? Elas têm, além do custo fixo, o custo variável, né? Então, a gente tem as usinas nucleares, né, que utilizam urânio. A gente está falando aqui não da fonte em específico, mas do material. Então, as de baixo ali são térmicas. Então, urânio, carvão, biomassa, gás natural, combustíveis fósseis e diesel especificamente, né? Por que o urânio é uma das mais baratas e não está sendo tanto utilizado? Porque vocês sabem que a gente, historicamente, ou já viu, né, que se uma termonuclear der problema, o problema é muito sério. Então, o risco de você ter um problema, apesar de a gente ter usinas termoelétricas e nunca ter dado problema aqui no Brasil, nesse sentido, né, de grandes proporções, ainda assim, se der um problema, o risco para a população é muito grande. Então, existe um desincentivo para que se construam novas termoelétricas, né? Inclusive, a gente tem a Angra 3, que já se arrasta aí por uns 30 anos sem ser concluída, né, por diversos motivos, né? E um dos motivos também é essa questão de desincentivo. Então, dependendo do governo, você pode ter um governo que queira finalizar ela, porque já se investiu demais na construção, e tem outro governo que fala, não vale a pena, vamos fechar, não vamos utilizar essa fonte de geração. Então, por isso, ela está ali como uma das mais baratas das térmicas, mas não é tão utilizada, certo? Entretanto, a gente tem que também entender que as térmicas elas têm uma vantagem em relação às outras, né? Por quê? Porque essas usinas que elas são baseadas em energias renováveis, aí a maior parte delas, na eólica, a gente está falando de eólica e hidráulica, né? Hidrelétrica. Essas duas fontes de geração, elas têm locais específicos para serem instaladas.
Então, não dá para a gente pegar e querer instalar isso em qualquer lugar. Então, você tem uma característica de região que você precisa instalar. Beleza. As termoelétricas você pode instalar em qualquer lugar. Por quê? Porque você consegue levar o material, né, para esse local, ou seja, a matéria de combustão ali, né, seja carvão, biomassa ou qualquer a que seja, ou de fissão nuclear no caso de urânio. Então você consegue levar essa matéria até a usina. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue instalar essas usinas muito próximas de grandes centros de consumo. E com isso você tem uma economia em relação às linhas de transmissão, né? Você não precisa ter uma linha de transmissão de grandes proporções, você reduz perdas de transmissão. Então, ela tem essa vantagem também, né? Apesar de a nossa avaliação ser mais em cima do custo, né? Então, assim, vamos usar o máximo de energia hidráulica que tivermos à disposição. Quando não tivermos mais essa opção de fonte, a gente vai migrar para as outras, né? E compensar com a termoelétrica. Basicamente, é assim que funciona o nosso sistema elétrico nacional. Hoje, o nosso sistema é chamado de um sistema hidrotérmico, né? Porque ele é basicamente formado por usinas hidrelétricas e termoelétricas, né? Temos eólicas, as eólicas estão crescendo, a gente vai ver no próximo slide como elas crescem, tem uma prospecção de crescimento, só que ainda elas não são tão representativas quanto as termoelétricas, né? Por que eu não estou falando aqui de fotovoltaica ou usinas solares, né? Porque no Brasil, essa fonte de geração ela é pouco representativa em termos de sistema elétrico, né? Ainda é muito pequeno as centrais, né? Você precisa de uma área muito grande para ter uma grande geração de energia fotovoltaica. Por esse motivo, então, ainda não se utiliza tanto essa fonte de geração em termos globais, né? Quando a gente está falando de grandes consumidores e grandes fontes de geração. Bom, então, falando sobre a nossa usina nuclear, nós temos uma usina, né, em Angra dos Reis, é a Nuclear Power Plant Angra, né, ou seja, a usina nuclear de Angra. Temos 2 reatores nessa usina, 2 reatores nucleares, Angra 1 e Angra 2, né, então a gente tem um de 640 megas e um de 1,35 gigas, né? Ao total, 2 gigas, ou seja, 2.000 megawatts de capacidade de geração, né? Essa usina, ela começou a ser utilizada desde 1984, então é uma usina antiga, né? É a nossa única usina termonuclear aqui no Brasil, né, que está em funcionamento desde aquela época. E por que ela não é desligada? Porque, olhe bem, né, 2 gigawatts, a capacidade de geração dela é muito grande. Se a gente comparar contra a Itaipu, que é 14, né, isso é muito representativo. Então, ainda não é interessante tá fazendo esse desligamento, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vocês vão perceber que existem alguns países que têm incentivos para que não se utilize a termonuclear, mas isso vai ser um assunto de uma aula futura, né? Então, a energia eólica, né, ou a energia do vento, a gente tem grandes centrais, né, de geração, né, ou, na verdade a gente chama isso de parque eólico, né, grandes parques eólicos, e cada vez mais esses parques estão crescendo, né? Então aí tem alguns exemplos: Alto Sertão, Osório, Praia Formosa, Alegria, Rio do Fogo e Alto Sertão 2, né, parques aí que estão em atividade aí desde 2006 em diante, né? Cada vez mais existem mais parques. Bom, para se utilizar, para se instalar, né, um parque eólico, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter vento. Mas como que é possível medir essa capacidade de geração eólica em relação ao vento? Você precisa
ter um vento médio anual. Então, percebam que nesse slide, a gente tem ali, ó, Annual Average Wind Speed, né, em metros por segundo a 50 metros, né, de altura. O que isso significa? Isso é a média medida, né, de vento que você tem, né, de velocidade de vento. Então, assim, não adianta você ter uma geração, né, um vento muito forte em uma região por um curto período, né? Então, imagine assim, eu moro na praia que venta muito, né, em uma praia específica. Mas não é isso que realmente é representativo, né? Se o vento estiver forte demais, até você vai precisar parar a geração, porque você pode estar colocando em risco, né, os geradores. Então, assim, você tem que ter uma média ao longo do tempo, né? E essa média, ela é representada por este gráfico. Então, as partes em verde são locais que você não tem uma média de vento tão interessante, né? Acima de 6 metros por segundo já é uma média que você já pode estudar, né, para você estar utilizando a geração eólica. Então, toda a região aí que está em amarelo e em vermelho, você tem uma boa capacidade de geração. Bom, para você ter essa capacidade, o que você precisa, né, em termos de geração? Você precisa ter esse vento. Desculpa, em que locais você tem essa característica de média de velocidade de vento mais alta? Bom, próximo ao litoral ou em locais mais altos, né? Você tem mais vento próximo ao litoral ou em locais mais altos. Então, por esse motivo, a gente tem essas medições nesse gráfico sendo apresentadas desta forma. Bom, ao total, no Brasil, a gente tem 143,5 gigawatts, né, de capacidade de ser instalada. Então, se a gente está falando que hoje o Brasil tem aproximadamente isso, 140, 150 gigawatts eu vou apresentar esse valor bem atualizado para vocês, mas a gente está beirando isso em termos de capacidade de geração. A gente tem um valor aqui de energia, né, de capacidade, muito interessante para a energia eólica. Então, a energia eólica é uma energia que ela vai cada vez crescer, né, e vai ser muito utilizada no futuro. Isso eu posso falar com certeza para vocês no Brasil, né. Bom, mas eu vou conseguir utilizar 143,5 gigawatts? Pessoal, isso é a capacidade total, né, do país. Por exemplo, não tem como eu derrubar os prédios lá em Balneário Camboriú para colocar geradora eólica ali, se tiver vento naquela região. Então, existe uma questão econômica também que envolve a instalação, né, desses aerogeradores. Então, não tem como usar plenamente tudo que está disponível ali, porque tem regiões que não vale a pena, né? Mas a capacidade é muito grande. Então, existe muitos locais que podem ser mais explorados, né, para essa fonte de geração. Bom, eu havia falado sobre a Itaipu, então aí temos alguns dados interessantes sobre a Itaipu. Primeira dado importante, né? A Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional, né? O que isso significa? Ela é uma usina que ela está instalada bem assim no meio, né, de dois países, né? No meio eu quero dizer na divisa, né? Então metade da usina é brasileira, metade da usina é paraguaia, né? Inclusive dentro da usina existe uma linha imaginária, né, representativa, que de um lado para o outro você tem Brasil, e de um lado você tem Brasil e do outro lado você tem Paraguai. Então, bem no meio da usina você tem essa linha para essa representação. E metade dos funcionários é brasileira, metade dos funcionários é paraguaia, né? Então, você tem também isso. A questão de divisão ali é bem igualitária, né, nessa usina. Essa usina, ela é uma das maiores do mundo, né? A gente tem ali a questão, o nome dela, né? Itaipu significa, indígena significa
Stone of That Sings, ou seja, a pedra que canta, né? O que isso significa? Significa que nas quedas ali onde havia, né, a Itaipu, existia um barulho muito grande, né, da água batendo nas pedras, então por isso é o nome da Itaipu, né, o nome do tupi aí, nosso idioma antes, né, do português. Então, a gente tem ali 14 mil megawatts, né, ou seja, 14 gigawatts. Essa é uma capacidade de geração consideravelmente grande, né? 20 geradores. Ó, aí tem um dado de placa de um gerador, né? Então, a gente tem geradores aí de até 750, potência nominal ali, aproximadamente, né, entre máximo e nominal, 750 mil quilo BA, né, KVA. Bom, assim, isso é mais ou menos 750 mil watts, né, porque tem a questão do fator de potência ali, né. O que é isso? É 1 milhão de cavalos, né, ou 1 milhão de, sendo mais preciso, 1 milhão de HPs. Então, a gente tem 20 geradores desse tamanho, imaginem, são 20 geradores, no Brasil é cavalos, então vamos falar em cavalos. 20 geradores de 1 milhão de cavalos cada. Isso é uma capacidade de geração extremamente grande, né? A área total usada dessa usina é 1.350 quilômetros quadrados, né? E ela está em atividade desde 1984. Então, é uma usina que também já tem um bom tempo aí. O máximo de energia que ela gerou, né, até o momento foi 98 milhões de megawatt-hora, né? Isso é medido no ano, em 2012. Isso é o dado mais importante dessa usina, né? Porque a gente tem usinas aí sendo construídas, por exemplo, a gente tem a usina de Três Gargantas, que é uma usina que tem capacidade de geração maior, mas ela não gera tanto ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente pode dizer que a Itaipu é a maior do mundo? Pode, se a gente considerar que ela gera mais ao longo do ano, né? É a mesma coisa, isso é uma discussão legal, uma discussão interessante, que até eu gosto de fazer. O que adianta, né, você ter um carro que chega a 400 km por hora se ele pode rodar só 50 km, né? Não vai ser interessante você ter um automóvel desse com essa característica. Vai ser mais interessante você ter um automóvel que chegue a 200 km por hora, que possa rodar até 1.000 km, né? Então, essa é a diferença, mais ou menos, né, das duas usinas, né? Falando em maior do mundo. Então, a de Três Gargantas, ela é maior em proporção, né? Ela tem uma capacidade de geração maior, só que ela não gera ao longo do ano de forma contínua. Então, ela tem épocas que ela gera bem menos por causa da questão da sazonalidade das chuvas, né, e do rio. Então, por isso a Itaipu pode ser dita como maior se a gente observar energia, né, a máxima energia gerada durante o ano, né, não só um pico. Entenderam? Bom, aqui tem uma imagem, né, uma imagem de um gerador. Esse gerador aqui é um dos geradores que ficam em cima da turbina, né? A gente vai falar especificamente sobre as características construtivas das usinas hidrelétricas, especificamente também em uma apresentação adiante, mas é uma imagem só representativa essa aqui, para que se entenda o tamanho, né, dessa obra e dessa usina, né? Então, aqui a gente tem uma imagem desta hidroelétrica, né? Então, a gente tem aqui o vertedouro, essa partezinha por onde, à esquerda aqui, por onde verte água quando a usina está com um nível de reservatório muito alto. Tem a barragem, né, que é toda a extensão de concreto que existe aqui, né? Tem a barragem em concreto, tem essa parte de rochas também aqui, né?
E tem aqui os condutos forçados que levam até as máquinas, né, e até a geração. Bom, a gente vai falar mais em detalhes sobre isso adiante, mas essa é uma visão aérea. Eu peguei essa imagem no Google Maps, né, através daquela visualização por satélite. Então, essa é uma foto de satélite da usina, né? Aqui à esquerda, que tem essa parte construída aqui, são as subestações, né, que ficam ali para converter energia para transmissão, né, elevar a tensão da energia. E dessa forma poder transmitir. Então aqui a gente tem uma imagem bem bonita, que é muito rara, na verdade, né? Que é uma imagem com a usina, com os vertedouros abertos, todos eles, né? Por que é raro? Porque nesse momento, quando você tem o vertimento de água, você está jogando energia fora, né? Você está, entre aspas, jogando energia fora. Por quê? Porque você está esvaziando o teu reservatório porque ele não tem mais capacidade de gerar. Então, isso é uma imagem muito rara, né, de acontecer, e acontece somente quando você tem uma época de cheias muito grande, né? Isso não é comum. Isso acontecia em novembro. Hoje em dia, praticamente não acontece mais você ter todos os vertedouros, assim, abertos, né? Bom, aqui a gente tem mais algumas imagens da Itaipu, né? Dá para ver que a altura da usina é grande, né? É alta, ou seja, é uma obra, realmente uma obra faraônica, né? Uma obra muito grande, é muito legal estar visitando essa usina. Ela fica em Foz do Iguaçu, né? Ali na divisa com o Paraguai, é muito próximo da gente aqui em Santa Catarina, então é um lugar que vale a pena conhecer. Aqui a gente tem à esquerda um conduto forçado, né, ou seja, por aí que passa a água, né? Esse aí, por exemplo, esse é o 9A, né? A gente tem 20 ao total, como eu mostrei, vai ter um conduto forçado para cada gerador. Bom, aqui a gente tem algumas imagens internas, né, da usina, para que você tenha ideia como é uma usina por dentro, né? Então, a gente tem, é claro, a imagem aqui à esquerda é por fora, né, em cima da usina e olhando para a barragem, e a imagem interna é à direita, né? Como é que é essa usina? Interessante, né, é que o concreto ali não ela é oca por dentro, né? Ou seja, tem várias galerias que você pode estar passando dentro da usina, né? Então, não é maciça, uma usina hidrelétrica desse porte aí não é maciça. Então, dentro desses locais, você pode estar passando para fazer vistorias e manter o sistema funcionando. Percebam que essa foto foi eu que bati, todas essas, né? Percebam que a distância de um ponto a outro é muito grande. Eles, inclusive, usam bicicletas, né, para estar trabalhando dentro da usina, porque dá mais de 1 quilômetro a distância dessas galerias aí. Então, por isso, eles usam bicicleta dentro da usina. A gente tem outras usinas no Brasil de grande porte, né? Temos a de Belo Monte, com uma capacidade de 11 gigawatts. Ela é a primeira usina, quer dizer, é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Ela foi inaugurada em 2015, com uma área de 516 quilômetros quadrados, né? Essa usina, ela custou aí 26 bilhões de reais, né? É um custo bastante alto, né? Mas se você olhar em termos de capacidade de geração, é muito interessante, né? Porque você tem a energia renovável aí sendo utilizada, né, para essa usina. Então aí tem uma imagem ilustrativa dela. Aqui nesse slide, pessoal, tem uma projeção, né, de 2012 para 2020, né? Ou seja, daquela época para os dias atuais. Percebam que essa projeção
você tem a hidrelétrica crescendo aos poucos, né? 86 em 2012, 88, até 115, né? Megawatts, 115 mil megawatts sendo utilizado no Brasil de usinas hidrelétricas, né? De capacidade. Ou seja, um aumento de 33% nas usinas hidrelétricas. Nas pequenas centrais hidrelétricas, 52%. Né? É muito mais simples você instalar, né, uma pequena central hidrelétrica do que uma grande usina hidrelétrica, né? Gás natural aumento de 14%, carvão zero, então naquela projeção não existia esse incentivo a aumentar o carvão, combustíveis fósseis mais 70%, diesel menos 24%, né? Tem a questão de poluição. Gás não tem interesse em aumentar, se manter, né? Biomassa mais 40%, urânios mais 70%, eólicas mais 258%. Então, percebam que a projeção de aumento de geração, de capacidade de geração de energia eólica é extremamente alta, né? Por que ela é extremamente alta? Porque você tem, como eu mostrei naquela imagem, naquele mapa, você tem vários pontos, né, que podem utilizar, que você tem essa capacidade para ser utilizada. Então, hoje no Brasil, a gente vai ver muito, vai ouvir muito falar sobre novas parques eólicos, né, por esse motivo. Percebam que os parques eólicos, eles crescem de forma mais linear, né, assim como as usinas hidrelétricas. Percebam que, por exemplo, a Urânio, você tem aqui grandes saltos, né, então existia aqui uma projeção para que Angra 3 tivesse sido concluída em 2015, que não aconteceu, e a projeção era para aumentar de 2 GB para 3.4, ou seja, o gerador, né, de Angra 3 aumentaria 1.4 gigas, né, ou seja, 70% se ele estivesse funcionando atualmente, né? Então, é uma projeção consideravelmente grande. E, por esse motivo, né, a gente tem um total acumulado de 38% de aumento na geração. Bom, aqui, pessoal, eu vou fazer uma pausa para a próxima semana, né, para que o vídeo não fique tão extenso e tão cansativo para vocês. Então, a primeira parte da aula é essa parte de conceito introdutório, né, sobre a questão energética no nosso país. Nessa apresentação, a gente está falando especificamente no Brasil, né, mas a gente vai dar foco ao mundo também, para comparar, para que vocês consigam entender como funciona a questão energética no Brasil, comparando com o Brasil. Desculpa, no mundo, comparando com o Brasil, certo? Essa segunda parte da apresentação é uma parte um pouquinho mais específica, que a gente vai dar sequência, então, numa próxima semana, certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, pessoal, para essa semana, a nossa aula é assíncrona. Eu já vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês. Nessa semana, a gente não tem nenhuma atividade extra para vocês fazerem, né? Por quê? Porque essa aula, ela tem muito conteúdo, e a gente vai falar muito sobre os conteúdos que foram abordados, esses conteúdos introdutórios que foram abordados hoje, nessa apresentação, né? Como na apresentação eu falei para vocês, a gente vai estar explorando alguns pontos dessa apresentação em detalhes nas próximas apresentações. Então, a gente vai falar muito sobre as características construtivas das usinas hidrelétricas, porque são a nossa principal fonte de geração. Nós vamos estar falando também especificamente sobre questões energéticas de usinas, por exemplo, né, usinas termoelétricas, termonucleares, em questão política também mundial, né, como que está o mundo em relação a essa fonte,
esse tipo de geração, né, a fissão nuclear, entre outros assuntos importantes ali. Vamos falar sobre o mercado tarifário, para vocês entenderem melhor como funciona a questão de custo de energia, né, para que vocês entendam melhor essas diferenças entre a energia utilizada por uma indústria, energia utilizada pelo consumidor residencial. A gente vai falar tudo isso em apresentações específicas. Tá certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. Não temos essa semana, repetindo, né, nenhuma atividade para ser entregue. Somente a gente tinha atividade da semana passada lá sobre bacias hidrográficas, que eu vou estar discutindo com vocês numa próxima aula. Eu vou estar lendo ali, numa aula que a gente faça de forma síncrona, eu vou estar abrindo ali e conversando sobre as características, que foi o que a gente viu na aula passada, né, das bacias hidrográficas. Beleza, então? Então tá certo, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Espero que gostem do vídeo e até a próxima. Vamos encerrar aqui.